Graça e paz da parte do Senhor Jesus seja com todos aqueles que aguardam e amam a vinda do Messias. Estamos aqui nesta manhã para mais um resumo da Escola Bíblica Dominical, lição 11, de 13 de setembro de 2020, cujo título é Enfrentando as Fornalhas da Vida. Eu quero começar fazendo uma oração, porque a forma que temos de nos comunicar com Deus, uma das formas é orando, né? Então vamos orar para que Deus venha nos guardar nesta manhã e que venha nos abençoar nessa lição. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus, mais uma vez queremos chegar diante da Tua presença, Senhor meu Deus, e nos colocarmos à Sua disposição para sermos canais de bênção aqui nesta manhã. Que tudo quanto nós fizermos aqui seja feito para a honra e glória do nome do Seu Filho, amado Jesus Cristo. E que nós possamos nessa manhã transmitir, Senhor meu Deus, esta lição, de maneira que aqueles que ouvirem e virem possam guardar no coração a Sua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, como eu já falei, o título desta lição é Enfrentando as Fornalhas da Vida. O textuário diz o seguinte: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Daniel 3:30. A verdade aplicada diz o seguinte: aquele que guarda a palavra de Deus no coração é guardado por ele. E o texto de referência está em Daniel 3, versículo 13 ao versículo 15, que diz o seguinte: então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estás pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Bom, meus irmãos, esse título, ele fala, é óbvio, né? Ele faz alusão à fornalha de fogo que sentenciou, né, esses três jovens judeus. Na verdade, essas fornalhas, elas tinham uma temperatura muito alta, e o que chama a atenção é que o Nabucodonosor, ele mandou intensificar 7 vezes mais, ateando fogo, piche, breu e etc e tal. Bom, mas essa estátua de ouro que se refere aqui, que ele, na verdade, o que Nabucodonosor queria era que os jovens eles servissem aos deuses babilônicos e adorasse essa estátua. Essa estátua aí não tem nada a ver com a estátua de Daniel 2, aquela da interpretação do sonho do próprio Nabucodonosor, feita por Daniel. Aquela estátua tinha uma outra, vamos dizer assim, era uma outra visão. Era uma visão profética que Deus fez através daquele sonho de Nabucodonosor e utilizou-se da profecia, utilizou-se Daniel para explicar o que haveria de acontecer dali em diante. Bom, então diz o seguinte, esse textuário diz aqui: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Quem vê esse textuário lá no capítulo 3, versículo 30, vai achar que isso se deu de maneira fortuita, mas não foi assim. Na verdade, isso foi uma conclusão
que Nabucodonosor teve depois do escape que Deus promoveu para estes jovens, com aquele milagre deles conseguirem sair ilesos dali da fornalha. E não foi um milagre qualquer, né? Foi um milagre que nós reputamos um milagre dividido em 4 partes, talvez até mais. Se você analisar que os corpos daqueles 3 rapazes saíram imunes, alguma coisa aconteceu. Que os servos do rei que jogaram eles na fornalha, eles morreram. E todos quando chegavam ali para intensificar o fogo, tem um apócrifo aí, chamado a Canção Apócrifa dos Filhos dos Santos, que dizem que até os que aumentavam, que colocavam mais objetos para intensificar o fogo, até essas pessoas que estavam ali ateando o fogo, morriam. Não precisava nem entrar na fornalha. Imagine dentro da fornalha como é que era. Então, esse milagre tinha 4 coisas que chamam a atenção. Os corpos ficaram imunes, nenhum só fio de cabelo foi queimado. As vestes, quando você encosta o seu braço a 30 centímetros da boca do fogão, já consegue queimar todos os fios de cabelo do braço. E ali não aconteceu, nenhum fio de cabelo foi queimado. As vestes não se queimaram e também não havia cheiro de queimado. Então, o que aconteceu? Na verdade, aconteceu... Eu falei 4 fatos, mas aconteceu outros fatos que Deus promoveu, por exemplo, a mudança de temperatura num raio que alcançava os 3. Então, ao ponto de tornar-se uma barreira invisível que o fogo não alcançou a esses rapazes. Mas, como eu estava falando, essa estátua de ouro não tem nada a ver com a estátua mencionada lá no sonho, né? Que era cabeça de ouro, na revelação do sonho do Nabucodonosor. Aquela do capítulo 2 era uma estátua que Daniel via na interpretação do sonho, que tinha cabeça de ouro, corpo e braço de prata, cintura e coxa de bronze, 2 pernas de ferro e 2 pés, um de barro e outro de ferro. Na verdade, o que Daniel estava falando ali, o livro, todos sabem que o livro de Daniel é um livro profético, né? É como se fosse o Apocalipse do Antigo Testamento. Então tem muitas passagens que estão no livro de Daniel que vêm se cumprir em Apocalipse. E no livro de Apocalipse, no capítulo 17, quando vai se referir à besta, que fala daqueles montes, até muitos pensam que a besta seria o Papa em razão de 7 montes. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Roma, sim, tem 7 montes, mas a Turquia também tem 7 montes. E a respeito daquilo que está escrito em Apocalipse 17:10, faz menção a outros 2 reinos que não foi feita menção por Daniel. Daniel começa a falar, quando ele faz a tradução do sonho, faz a interpretação do sonho, ele começa a falar a partir do império de Nabucodonosor, a partir do império babilônico. Mas ele não menciona ali, ele não menciona os 2 impérios anteriores, que foram o de Faraó, dos egípcios, né, que perseguiram o judeu, e também não fala do império assírio, que consumiu 10 tribos do norte, né, no ano de 732 a.C. Então, se você juntar esses 2 impérios anteriores com os 5 que Daniel profetiza, vamos chegar a 7. E a passagem de Apocalipse 17, ela diz o seguinte, que o 8º sairá do 7º, né? E se vocês quiserem saber, tá, para efeito de explicação histórica, o Império Romano, ele tinha 2 capitais, né? Foi dividido em Império do Oriente e Império do Ocidente. O Império do Ocidente tinha como capital Roma. E o Império do Ocidente, capital Roma. Do Oriente, capital era Constantinopla.
Constantinopla, que depois veio o Império Bizantino, reinou 1000 anos, né? Em 453, se não me falha a memória, ele fez um acordo, né? Em 1453 ele fez um acordo para então conseguir colocar os cristãos aí como aliados dele, né? Constantino. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte: essa passagem de Daniel interpretando esse sonho da estátua, ela tem a ver com Apocalipse 17, 10. Mas voltando agora aqui ao texto em tela, que diz que então fez prosperar. Na verdade, quando ele diz que fez prosperar, Nabucodonosor não fez só isso, fez prosperar, não. Ele fez o seguinte: ele confessou, ele foi obrigado a confessar, mediante o poder de Deus. Nabucodonosor, ele mesmo diz que Deus enviou o seu anjo, que na verdade era ali, o anjo do Senhor, uma espécie de teofania, né, que é a presença de Deus. Deus, fania, presença, né? O Nabucodonosor chega à conclusão de que Deus enviou o seu anjo. Ele chega a uma outra conclusão, que Deus livra aqueles que nele confiam. Olha só, hein? Isso vindo de um rei ímpio, que Deus obrigou a mudar suas palavras. Os judeus, confiando em Deus, ofereceram seus corpos em sacrifício, e nenhum outro Deus podia livrar daquela maneira. Ele mesmo, no versículo 15, ele diz o seguinte: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Na verdade, o Nabucodonosor, ele tinha uma visão de deuses com D minúsculo, uma visão limitada, de deuses limitados. Ele não conhecia o Deus ilimitado, com D maiúsculo, que era o Deus daqueles rapazes. Por isso que ele falou aquilo. Então, vamos entender aqui três fatos, né? Nós podemos concluir disso aí. O primeiro, que nós fomos chamados para ser fiel, ser completamente fiel a Deus, né? E tem pessoas que se vendem, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que se vendem, que tem preço. Existe preço na sedução, existe preço quando alguém tenta corromper alguém, o cara chega com um determinado valor para corromper, aquela pessoa que resiste ao primeiro preço, mas lá na frente, quando aquele valor vai aumentando, ela acaba cedendo. Então tem pessoas que têm um preço alto, mas tem um preço. E essas pessoas, como foi o caso de Demas, né? Falado por Paulo, citado por Paulo, o apóstolo, o Demas naufragou na fé por causa de um preço que ele mesmo tinha, ele se vendeu. Davi também pagou o preço pela sedução, né? E outros mais que temos aí como exemplo na história, né? Não só do Antigo Testamento, mas do Novo Testamento também. Então, comecemos aqui. Quando Nabucodonosor, no capítulo 14, não servir aos meus deuses, nem adorais a minha estátua de ouro que levantei, ele está falando o seguinte: olha só, vocês estão remando contra a maré. Todos os meus súditos adoram os deuses, os meus deuses, e servem aos meus deuses, e vão adoram a estátua que fiz em homenagem a mim mesmo. Por que vocês não vão fazer isso? Então, vocês vão ter que pagar o preço, né? Vocês vão ter que enfrentar essa fornalha de fogo. E uma outra coisa que tem aqui, logo no início, né? 3 jovens amigos de Deus. Aqui tem o nome deles em hebraico e o nome deles na língua dos babilônicos. Em hebraico, era Ananias, Misael e Azarias, né?
Ananias significa, a terminação ia sempre tem a ver com Deus. Deus foi gracioso comigo. Aná, graça, e a Deus. Ananias, Deus foi gracioso comigo. Vamos lá. O outro nome é Misael. A terminação El, também em hebraico, se refere a Deus. Quem é como Deus, no sentido de pensamento, né? Misael é quem é como Deus. E o outro personagem aí é o Azarias, que significa Deus é quem me ajuda. Então os nomes fazia até um certo sentido, né? Os nomes desses rapazes fazia até um certo sentido. Depois eles foram chamados lá pelo idioma dos caldeus de Sadraque, Mesaque, Abidnego. Essa mudança de nome era parte da aculturação caldeia. Ou seja, o que seria isso? Parte da aculturação. Uma vez que eles estavam, né, lá naquele exílio, que eles foram dominados, então eles tinham que se adequar à cultura dos caldeus. E parte dessa adequação dava-se pela troca do nome. Ou seja, aquele nome que vocês tinham em hebraico vai mudar. E mudou realmente. Mas não era só isso, tinha outros fatos que a comida, né? A comida, a adoração, tudo isso fazia parte da adoração, da aculturação dos caldeus, né? Isso aí faz parte de um programa de assimilação de cultura. A mudança de nome era parte desse programa de assimilação da cultura. Bom, dito isso, nós vamos passar aqui. Nossas escolhas, está no item 1.3. Nossas escolhas mostram quem somos. Aqui diz o seguinte: Satanás tem mantido milhões de pessoas sob sua servidão. O comentarista aqui foi até humilde, né, em dizer que Satanás tem mantido milhões numa população de mais de 7 bilhões. Eu posso dizer que ele tem mantido bilhões, né? Um outro patamar, como diria aquele jogador meio encrencado aí, é outro patamar, bilhões, né? Então, diz assim: temos que ter muito cuidado, pois quando Satanás atormenta o povo de Deus, ele tira a utilidade de seus prazeres e usa artifícios para lhe afastar do Senhor. Estes jovens hebreus nos fazem ver que a vida só tem importância no momento em que percebemos que o Senhor está fazendo parte da nossa história. Somos sabedores que Deus nos atrai para a vida e Satanás nos atrai para a morte. Aliás, a carta de Colossenses fala isso, que Jesus nos tirou do império das trevas, do império da morte, e nos trouxe para a vida, né? Para o império do Filho do seu amor. E tem um detalhe aqui: esses jovens, eles deram uma resposta interessante para Nabucodonosor. Olha só, se Deus quiser nos matar, se Deus quiser nos deixar morrer, tudo bem, mas mesmo assim, nós não vamos adorar os deuses que você adora. Nós não vamos servir os seus deuses e nem vamos adorar a estátua. Então, na verdade, o que esses jovens estão dizendo para Nabucodonosor? Olha só, nós não servimos a Deus pelo que Ele nos dá. Nós servimos a Deus e adoramos a Deus pelo que Ele é, independente se Ele vai dar ou não. Porque, na verdade, o Deus desses 3 rapazes não livrou eles da fornalha, mas livrou na fornalha. Assim como Ele às vezes não livra a gente da morte, mas livra na morte. Tem uma diferença muito grande: livrar da morte e livrar na morte. Livrar da morte é quando Deus te dá um livramento de morte. E livrar na morte é quando Deus
quando você morre e Deus te leva para os céus. Isso é o livramento da morte, que é o livramento de morte com vida eterna. Ou seja, você não vai ter a morte eterna, a segunda morte. Você vai ter, depois da morte, a vida eterna. Então, existe uma diferença entre livrar da morte e livrar na morte. Assim como tem uma diferença de livrar da fornalha e livrar na fornalha. Eles não foram livres da fornalha, mas eles foram libertos dentro da fornalha. Tem uma diferença. E Apocalipse 3,10 diz o seguinte: porque guardaste a palavra da minha paciência, eu os livrarei da hora. O que ele está falando? Ali esse texto é um texto que os pós-tribulacionistas, né, eles odeiam esse texto, que é um texto que diz que a igreja não vai passar pela tribulação. Porque guardaste a palavra da minha paciência, eu os guardarei da hora. O texto não diz que vai guardar na hora, mas diz que vai guardar da hora. Aí já é o contrário, vai guardar antes. Ou seja, a tribulação está vindo lá, mas eu guardei vocês, eu arrebatei vocês. É um texto que, um dos principais textos do arrebatamento. Bom, continuamos aqui na revista, né, que já estamos chegando aqui. Daniel interpreta aquele sonho, né? E, na verdade, essa interpretação desse sonho, eu creio que, quando Daniel começa a falar para Nabucodonosor que aquela estátua de ouro, que a cabeça de ouro era o Império Babilônico, o cara se encheu. Só que ele se encheu de maneira errada. Aí ele falou, bom, já que a cabeça de ouro significa o Império Babilônico, eu vou fazer uma toda de ouro para dizer que esses outros impérios que virão, né, que seria o Medo-Persa, que seria o grego, né, que é o Alexandre, rei da Macedônia, que envolvia Grécia, Macedônia e parte da Turquia, e o Império Romano, bom, esses são menores, então eu vou fazer uma estátua toda de ouro, porque se existe uma estátua com a cabeça de ouro, não, agora eu vou fazer uma estátua toda de ouro, para vocês entenderem o seguinte, que independente dos outros impérios que virão, eu sou um império. Essa estátua vai representar o império, vai me representar representando o Império Babilônico. Não sabia ele que os medo-persas, os medos se juntariam aos persas e fariam um império que acabariam com ele, né? Mas aí tem um outro texto aqui, né, que ele faz alusão ao texto de Filipenses, né? Quando morrer é lucro, né? Faz aquela alusão à carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, né? Paulo diz que para ele viver é Cristo, morrer é lucro. O caso desses rapazes, eles tinham a fé, tinham como fé, que mesmo que eles morressem ali na fornalha, eles morreriam acreditando que Deus poderia ressuscitá-los, né? E o que aconteceu para que esses fatos, essa fornalha não tivesse nenhum poder sobre eles? Na verdade, tem um texto, esse texto ele é citado pelo menos 7 vezes na Bíblia, que Deus não faz acepção de pessoas. Sim, Deus não faz acepção de pessoas. Mas Deus faz acepção de atitudes. Acepção de pessoa é uma coisa, acepção de atitudes é outra. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Se sem fé é impossível agradar a Deus, com fé é possível agradar. Então, na verdade, o que esse texto está dizendo? Existe uma atitude nossa que pode ser uma atitude de agradabilidade para com Deus. É a nossa atitude de fé. Foi o que aconteceu com esses rapazes. Mas também tem lá em Romanos, diz o seguinte: aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, tem um grupo que agrada a Deus com suas atitudes de fé.
E tem um grupo que desagrada a Deus porque andam na carne. Então, na verdade, quando o texto bíblico diz que Deus não faz acepção de pessoas, tudo bem, amém. Mas esses dois textos nos traz a conclusão, nos leva a concluir que ele não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitude. Ou seja, Deus requer de mim e de você uma atitude de fé. Uma atitude de fé que possa levar a um milagre que envolveu tantas coisas, que aparentemente, quando você lê que Deus livrou aqueles 3 rapazes da fornalha, parece uma coisa simples. Mas pensa no que teve que acontecer para que aquela matéria não fosse incinerada, para que aqueles 3 rapazes não virassem cinza. Aqueles órgãos dele não virassem cinza. Deus mexeu nisso tudo. Deus mexeu na temperatura ambiente, naquele ambiente naquela circunferência que estava à volta dele. Deus muda o elemento fogo. Deus tira todo o poder do elemento fogo e cria uma atmosfera que forma um paredão espiritual, né? Que é uma espécie de armadura espiritual invisível para eles. Então, na verdade, isso não é um milagre qualquer. Quando a gente vê assim, o milagre, você pensa no milagre, a Bíblia, às vezes, ela é muito sucinta quando faz referência ao milagre, mas com o conhecimento que temos a respeito de nós mesmos, quando você está entrando agora em fase de pandemia, você entra no shopping, eles pegam aquele termômetro, né, para ver sua temperatura. Se tiver acima de 37, ele até te barra. Por quê? A temperatura natural sua está ali em torno de 35, 36. Agora, você imagine o que é você pegar uma temperatura de não sei quantos centenas de graus centígrados. Como é que funciona isso? Você vai ficar tostado. Eu estou falando centenas de graus centígrados. Era o fogo, a fornalha que era utilizada para derreter ouro. Você já sabe que o ouro derrete a uma temperatura elevadíssima. Também não vou entrar em detalhes, senão vai acabar a aula, porque já acabou. Bom, irmãos, então, para finalizar aqui, o que nós temos aqui? Nesse trimestre, as lições têm como objetivo dizer que Deus nos leva a transformar as adversidades em cenários de milagres de vitória, nós vemos que, no final das contas, o nome de Deus foi exaltado, os caras ainda receberam as promoções lá, pegaram altos cargos nos altos escalões do Império Babilônico. O que Deus fez com isso tudo? Fez com que Nabucodonosor entendesse que existe um Deus que está muito além daqueles deuses chamados deuses babilônicos. Amém? Assim, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.